O que deixa a gente com a sensação de que a vida está muito complicada? Isso acontece quando nós temos muitas demandas para lidar. Cuidar das crianças, tem que levar para atividade extracurricular, tem que lidar com o trabalho, tem que checar e-mail, tem que checar mensagem, tem que ver isso, mais aquilo, muita coisa para lidar. Alguém aqui mais ou menos se identifica com isso? Pouquinho? Aí o que acontece? A gente acaba tendo prioridades mais confusas. A gente acaba não parando para pensar o que é mais importante, o que é menos importante, o que nós estamos dando muito valor, pouco valor, e por consequência, acaba acontecendo que a gente acaba não tendo tempo para aquilo que é essencial. Você sabe como é que é, às vezes a gente chega à conclusão assim, como eu queria ter mais tempo com os meus filhos, mas não consigo. Como eu gostaria de ter mais tempo com meu marido, com a minha esposa, mas não dá. Como eu gostaria de fazer mais exercício, mas não consigo. Como eu gostaria de cuidar um pouco mais da minha espiritualidade, estar mais próximo de Deus, mas não dá tempo. Aí começa a vir esse sentimento de vida complicada, de que as coisas estão complexas demais e de que nós deveríamos aprender a simplificar. E como é que a gente simplifica? Vocês que estão vindo há mais tempo aqui na série de mensagens, já sabem. Bom, a gente precisa reavaliar prioridades. A gente precisa fazer esse exercício de o que é importante na minha vida. Estou dando valor para isso? O que de repente não é tão importante? Estou realmente deixando isso mais de lado? E aí, a partir do momento que a gente vai agora começando a refletir um pouco nas prioridades, o que acontece? A gente agora precisa realinhar a nossa vida, porque às vezes a gente vai perceber que tem coisas que são bem prioritárias para nós, mas que na verdade não estão ocupando muito tempo na nossa agenda. E a gente precisa agora realinhar um pouco isso. Ou a gente vai perceber que tem coisas que são pouco importantes e que estão ocupando um tempo gigantesco para nós. E a gente começa a realinhar para que a nossa vida realmente corresponda aos nossos valores e prioridades. Então, para isso que a gente tem essa série de mensagens, pessoal, que se chama Descomplique. A gente já falou sobre descomplique sua agenda, descomplique seus relacionamentos, descomplique suas crises. E, aliás, você ficou curioso com algumas desses sistemas? Todos eles estão no nosso YouTube, na nossa página, que inclusive está aí no folder de vocês, que está em cima das mesas, e você que está online, é na página que você está assistindo essa, tem as outras também. Mas hoje nós temos o tema mais importante da série. Descomplique a sua espiritualidade. Por que descomplicar a espiritualidade? Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando eu era adolescente, eu estava aí me preparando para escolher a minha profissão, o que eu seria, né? E eu lembro bem que o pensamento que me veio naquela época era: eu quero escolher algo em que eu faça diferença nesse mundo. Eu quero escolher aquilo que eu mais faça diferença. Eu olho para trás e me vejo adolescente pensando nisso, eu até fico um pouco orgulhoso. Não é normal assim, mas esse era o pensamento. E até para quem está aí escolhendo, nessa fase aí de escolher profissões, eu acredito que seja um pensamento legal. O que eu posso fazer mais diferença nesse mundo? E aí o meu pai, no caso, era pastor. E eu via pessoas sendo completamente transformadas, assim, mudando de vida mesmo. E aí eu pensei assim, eu não conheço nada que possa impactar tanto a vida de alguém do que a espiritualidade. Vou ter que seguir nesse caminho. E foi isso que me motivou a hoje ser o que eu sou. Mas entenda o seguinte, hoje mesmo trabalhando há décadas já nisso, há mais de década nisso, nos meus 36 anos de vida, pessoal, eu digo para vocês com muita segurança, por favor, pega isso aqui. 36 anos de vida. Até hoje eu nunca vi nada que fizesse mais diferença na vida de alguém do que viver com Deus. Sabe, estarmos conectados a Deus, vivermos próximo a Ele, cultivarmos um relacionamento significativo com Deus, isso impacta nossos relacionamentos, isso impacta a maneira como a gente gerencia o nosso tempo, isso impacta a forma como nós vivenciamos as nossas crises, falamos disso, isso muda não só a nossa vida, isso muda a nossa eternidade. Vou repetir, são anos trabalhando de tempo integral com pessoas, ajudando elas nos mais variados problemas. Não existe algo que possa ajudar mais alguém
do que um relacionamento significativo e próximo de Deus. Então é importante a gente aprender sobre isso. Só que agora, poxa, por que mais pessoas não cultivam a espiritualidade? Por que mais pessoas não vivem com Deus? Um dos problemas é que para a maioria das pessoas, essa ideia de viver com Deus parece muito complicada. Eu não sei nem por onde começar. Então, hoje, a ideia é responder a pergunta, olha só. Como viver com Deus de forma simples e prática? Eu vou trazer para vocês hoje 3 pontos para a gente começar uma caminhada com Deus, ou para a gente desenvolver uma caminhada com Deus da forma mais simples e prática. Tá bom? 3 pontos. Primeiro ponto, tem a ver com a maneira como a gente enxerga a vida com Deus. Me diz uma coisa, não precisa responder em voz alta, só pensa. O que você precisa fazer para viver com Deus? Ou o que você precisa fazer para ser salvo? Se você tivesse que responder a uma prova, tem uma pergunta, o que você responderia? Você saberia responder essa pergunta? Aposto que se a gente fizesse uma pesquisa, não sei se aqui, mas na cidade, a maior parte das pessoas diria assim, para viver com Deus eu preciso ser uma pessoa boa, preciso ser bom, preciso fazer o bem. A maioria, se a gente fosse pensar assim, numa forma da gente ver a vida com Deus através de uma imagem, grande parte das pessoas teria a imagem de assim, viver com Deus é como a gente subir uma escada, a gente vai se esforçando para subir alguns degraus, a gente vai fazendo bem, a gente vai se esforçando para ajudar os outros, a gente vai se esforçando para de repente ir numa igreja, participar de alguns rituais religiosos, seguir alguns mandamentos, até que chega um momento que a gente olha para a nossa vida e diz, bom, eu acho que eu já sou bom o suficiente. Acho que eu já fiz coisas, assim, eu vivo de uma forma boa, eu sou uma pessoa boa, acho que Deus vai se agradar de mim de alguma forma. Eu já sou bom o suficiente. Parece que a maior parte das pessoas encara a vida com Deus assim, uma escada que eu vou me esforçando para subir, e eu vou evoluindo, até que chega um momento que eu digo assim, não, agora acho que eu já sou bom o suficiente, Deus vai gostar de mim, não é possível. Agora olha só. Certa vez, Jesus encontrou um rapaz bom, um rapaz que fazia as coisas bem, que seguia os mandamentos, ajudava os outros e fazia tudo isso. E esse rapaz pediu para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo, para viver com Deus. E a ideia dele é que ele já era uma pessoa boa, já sou bom. Deus deve se agradar de mim. Sabe o que Jesus falou para ele? Ninguém é bom. Ninguém é bom. O que Jesus está querendo dizer com isso? Pessoal, vamos lá. Quando você olha para você mesmo e diz assim, mas eu acho que eu sou uma pessoa boa, você está analisando isso de acordo com algum padrão. Você olha para você e vê, bom, eu faço muita coisa boa, tem gente que não faz tanta coisa boa assim, eu não mato, não roubo, como muitos fazem, eu ajudo os outros, muitos não fazem, eu não minto, muitos mentem, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Você está analisando pelo teu próprio padrão. Agora, imagina só por um momento que esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, o que é uma pessoa boa, é alguém, por exemplo, como Madre Teresa. Alguém que vendeu tudo o que tinha para dar para os pobres. E dedicou a sua vida para cuidar das pessoas necessitadas, a vida toda. Imagina que esse é o padrão do que é ser uma pessoa boa para Deus. Isso é ser uma pessoa boa. Você conseguiria dizer que você chegou lá? Conseguiria? Se isso é ser uma pessoa boa, você chegou lá? Acho que não, né? Acho que não, né? O que Jesus está querendo dizer quando ele diz ninguém é bom? Está querendo dizer o padrão de o que é um ser humano bom aos olhos de Deus é Jesus. É Jesus. É o único que a Bíblia fala que foi verdadeiramente justo e bom. Olha só como isso aqui é importante e faz muito sentido. Nós fomos criados para vivermos com Deus. Mas o pecado, nossos primeiros pais romperam esse relacionamento com Deus, naquilo que nós chamamos de pecado, e a partir daí todo o nosso egoísmo, egocentrismo, maldade, inveja, mentira, falsidade, tudo isso entra. Como é que seria um ser humano como Deus criou ele para ser? Um ser humano que não foi marcado pelo pecado, seria como Jesus.
Jesus é o ser humano que nós deveríamos ser, um ser humano que não foi marcado pelo pecado. Isso é ser um ser humano bom aos olhos de Deus. Sabe o que isso significa? Significa, trocando em miúdos, a menos que você, que está sentado aqui, que está assistindo a gente pela internet, diga assim: eu consigo ser tão bom como Jesus. Eu conseguiria perdoar as pessoas que estão me crucificando injustamente na hora que eles estão me perdoando. Eu conseguiria lavar os pés de um discípulo, mesmo sabendo que ele iria me trair. Eu consigo amar, ouvir, cuidar das pessoas e me doar por elas como Jesus fez. A menos que você consiga dizer isso aos olhos de Deus, desculpa, você não é bom o suficiente. Esse é o padrão de bondade dele. Esse é o ser humano que nós deveríamos ser. Então significa o que, Jorge? Se é uma escada, se a vida com Deus é uma escada, é como se nós estivéssemos nessa base aqui. E é uma escada, imagina aí, com uns 10 mil degraus, ou mais, e a gente consegue de repente subir 3. A gente consegue de repente subir 4. Com muito esforço 5. Mas é irrisório perto do que a gente deveria ser. A gente não chega nem perto. Mas Jorge, daí? O que eu faço então para viver com Deus? Considere o seguinte: nós nunca conseguiríamos ir até onde Deus está, correto? Até aí vocês estão comigo? O que Ele faz? Ele vem até nós. Se faz um ser humano em Jesus Cristo. Nos ensina a viver. Nos ensina quem nós deveríamos ser. E nós percebemos cada vez mais o quanto a gente está longe disso. E quando Ele morre por nós, Ele assume o nosso lugar de pecadores, pagando a consequência dos nossos erros. E nos dá de presente toda a recompensa que Ele mereceu pela sua justa e perfeita obediência. Ele troca de lugar com a gente. Então, gente, sabe o que significa? E aqui é o resumo desse primeiro ponto. Quando você pensar em viver com Deus, não pense numa escada que você sobe, isso a gente chama de obras. Não pense em eu preciso ser bom. Viver com Deus é muito mais como um presente. Algo que nós recebemos, algo que nós não mereceríamos, algo que nós nunca conseguiríamos alcançar, mas nós ganhamos de presente e de graça, sem merecermos. Isso é viver com Deus. Não é obras, é graça, é presente. Eu queria que você fizesse uma reformulação na sua mente. E quando você pensar assim, como é viver com Deus? O que eu preciso fazer para viver com Deus? O que é ser salvo? É um presente, é graça, é algo que eu recebo, é algo que eu nunca conseguiria alcançar. Então o primeiro ponto é isso. Entenda e receba a graça. Mas Jorge, onde é que eu encontro isso na Bíblia? Em muitos lugares, mas olha só o que está aqui. Paulo escreve em Efésios 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Já falei para quem participa aqui da Melk, nenhuma pessoa, vai conseguir chegar no céu e dizer aqui, estou aqui porque eu sou bom, estou aqui porque eu mereço. Qualquer pessoa que chegar no céu vai chegar dizendo, eu não mereci estar aqui, eu não sou bom o suficiente, mas Jesus é, e Ele me salvou. Bom, mas e agora? Então é isso? Recebo o presente? E estou tranquilo? Faço o que eu quero? Não, calma aí. Tiago, autor bíblico chamado Tiago, em quem nós estamos baseando a nossa série de mensagens, ele escreve o seguinte, presta atenção aqui na projeção. Quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que vão nos atraindo e seduzindo. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. O que o Tiago está explicando? É que nós, apesar de vivermos com Deus, de entendermos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso coração que rompeu com Deus, o nosso coração marcado pelo pecado, o nosso coração que é naturalmente egoísta, ele continua ali.
E a gente continua desejando coisas, e frequentemente o que nós desejamos nos atrai para longe de Deus. Frequentemente, o que nós desejamos nos atrai para longe de Deus. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, assim, não tem nada de errado em você querer sucesso profissional. Não tem nada de errado nisso. Mas vocês vão concordar comigo que frequentemente as pessoas vão buscando sucesso, 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 e quando vão ver elas não têm mais nem tempo para Deus. São desejos que a gente tem, mas que vão nos atraindo para longe dele. Tiago fala, os desejos do nosso coração, marcado pelo pecado, eles nos seduzem. Talvez você já tenha visto isso, ou sentido isso. Mas é muito comum que aquilo que a gente sabe que é errado, e num primeiro momento a gente rejeita, aos poucos vai nos cativando e nos seduzindo. Por exemplo, imagina aqui comigo, uma pessoa que de repente tem vontade, é casada, e tem vontade de trair o seu cônjuge. E num primeiro momento ela pensa assim, não, isso está errado, não é para mim. Mas muitas vezes esses desejos vão nos seduzindo, coisa do tipo assim, mas olha só, minha esposa e meu marido nem me valorizam mesmo. Eles nem me dão o valor que eu mereço. Mas olha só, tanta gente trai. Aí a pessoa começa a ir até mais longe, colocar Deus na história. Deus, eu acho que quer a minha felicidade. Deus não quer a minha felicidade, eu estou infeliz. Eu acho que trair não é uma coisa tão errada assim. Sabe, o pensamento que a gente sabe que é errado, aos pouquinhos ele vai se tornando plausível no nosso coração, se a gente não cuida. Ou de repente a gente pensa em não, mentir. Alguém aqui tem dúvida que mentir é errado? Não é o que a gente ensina para as crianças? Mentir é certo ou errado? Não é errado. Mas aquilo que a gente sabe que é errado, aos poucos vai se tornando mais plausível. Assim, mas quem não mente um pouquinho, né? É uma mentirinha branca, não vai fazer mal para ninguém. Não, mas assim, essa mentira vai evitar uma briga. Deus não quer que eu brigue com ninguém, né? Então, de repente, aquilo que a gente sabe que é errado, vai nos seduzindo. E aí o que o Tiago fala, pessoal, esses desejos que a gente vai dando vazão e vão crescendo e vão nos seduzindo, eles em algum momento vão se tornar atitudes práticas. Uma traição, uma mentira, uma desonestidade, um falar mal de alguém, um xingamento, uma palavra áspera, e assim por diante. E aí gera o pecado. E aí o Tiago fala, e o pecado gera morte. Pessoal, a gente às vezes pensa que pecado é uma coisa boa que Deus proibiu, né? Que pena. Não. Todo pecado gera morte. Pode ser a médio ou longo prazo, mas ele gera morte. Quando a gente desafia a sabedoria do nosso Criador e fazemos aquilo que não deveríamos, aquilo que vai contra a sua vontade, isso significa que em algum momento nosso casamento pode morrer. Nossa família pode morrer. Nossa saúde pode morrer. Nossa vida emocional pode morrer. E a nossa vida espiritual pode morrer. Pode não, morre. Todo pecado gera morte. Então, o que eu tiro daqui? Olha só, Martinho Lutero, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho nela. Eu preciso agora começar a pensar nos meus desejos e a controlar eles. Então, agora eu quero viver com Deus. O que isso significa? Que eu vou começar a ter uma busca ativa de lutar, de enfrentar e lutar contra o mal todo, mas especialmente o mal que existe dentro de mim. E às vezes a gente acaba se iludindo com algumas desculpas. Não, eu sei que eu tenho problema com mentira, mas tem que ver que na minha criação foi assim. Eu sei que eu tenho um problema em, por exemplo, lidar com as questões de sexualidade, mas é que na minha infância, eu sei, a gente tem nossas histórias doem, eu sei que elas nos marcam e muitas vezes elas nos complicam, mas a gente precisa entender uma coisa, nós precisamos da mesma forma enfrentar essas lutas. Elas podem até ser maiores para nós do que para outras pessoas, mas isso não é desculpa. Viver uma vida com Deus significa receber a graça, sim, mas a partir daí entender que esse Deus nos ama e tem uma vontade para nós, e nós começamos a lutar para viver essa vontade, começamos a lutar contra o mal que existe dentro de nós. Mesmo que a gente caia, e a gente pede perdão, levanta e retoma essa luta.
Ponto 3 e último. Tiago continua dizendo: não se me limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Quando ele fala ali palavra, ele está falando da palavra de Deus, a vontade de Deus expressa na Bíblia. Bom, tem 3 coisas que a gente pode fazer. Nós não ouvirmos a palavra e nem praticarmos. Não, eu nem ouço, nem pratico. Problema. Segunda postura é eu ouvir, mas não praticar, que é o que ele falou. Então eu ouço, mas eu venho aqui, eu entendo as coisas, mas segunda-feira tudo continua meio igual. Problema. E o Tiago fala aqui sejam ouvintes e praticantes. O que significa, pessoal? Paulo Freire, um dos maiores educadores, uma referência em educação no mundo, ele certa vez falou o seguinte: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. O que ele está querendo dizer é, para as coisas mudarem no nosso coração e serem realmente uma realidade, a gente tem que ouvir e praticar. Com relação à espiritualidade, significa o seguinte: primeiro, participe com regularidade de uma comunidade cristã que ensina a Bíblia com profundidade e relevância. Nós precisamos participar de uma igreja onde nós ouvimos da palavra. Mas eu quero estudar em casa. Se a gente estuda só em casa, a gente tem a séria tendência, às vezes, não entender, ou às vezes ler de uma forma que nos seja conveniente. É importante nós estarmos aqui, até porque boa parte do nosso crescimento espiritual é desenvolvido numa comunidade cristã. Jesus fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Pessoal, nós precisamos estar numa comunidade e lá ouvirmos da palavra. Eu quero viver com Deus, mas eu não quero ir numa igreja. Jesus não deu essa brecha. Ele não deu essa brecha. Vida com Deus para Jesus, para os apóstolos, para toda a Bíblia, é uma vida em comunidade. Frequente um grupo de estudo bíblico. Aqui é uma sugestão. No nosso grupo, na nossa comunidade, nós temos grupos de estudo onde 8 a 10 pessoas se reúnem juntos para ler a Bíblia e orar. E uma pessoa ainda comentou comigo ontem dizendo: os cultos são muito bons, gosto muito, mas os estudos bíblicos são transformadores. Ali a gente tira dúvidas, pergunta e vai com mais profundidade, é muito legal. Se você faz parte aqui da Melk Chapecó, mas não de um estudo bíblico, procure um. E eu diria, assimile o hábito de ter contato diário com a Bíblia. 1 vez por semana seria muito pouco. 2 seria muito pouco. Nós precisamos aprender a ter um contato diário com a Bíblia, tirarmos 10 minutos do nosso dia, lermos um trecho, refletirmos sobre ele. A gente precisa estar em contato com essa palavra diariamente. Isso tem a ver com o ouvir. E praticar significa que a gente vai praticar mandamentos, claro. Tem orientações específicas, claras, objetivas, vamos seguir? Claro que sim. Segundo, a gente precisa praticar valores bíblicos. Por exemplo, gente, não tem problema, como eu comentei, que a gente busque sucesso. Não tem problema, por exemplo, que a gente busque certo conforto material. Não tem problema. Agora, a Bíblia fala que isso não é o objetivo principal de vida. O objetivo principal de vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Esse é o objetivo central de vida. Então, eu quero viver com Deus, estou seguindo os mandamentos, mas o meu objetivo central ainda é ser bem-sucedido. Não dá. Praticar a palavra significa assimilar os valores centrais da Bíblia. Preciso também desenvolver sensibilidade. Por que eu falo isso? Tem muita gente que se concentra tanto em seguir mandamentos. Não vou viver com Deus, vou seguir os mandamentos. Está seguindo tudo. Mas é extremamente grosseira com quem está ao redor. É insensível. Não, peraí. Viver com Deus significa amarmos. Sermos sensíveis, ouvirmos, termos paciência. Bom, dessa forma, temos aqui os 3 pontos. Jorge, eu quero viver com Deus, eu quero viver com Jesus. Não sei por onde começar, o que eu faço? Receba a graça, entenda e receba a graça de Jesus. 2, lute contra o mal. Especialmente o mal que existe dentro de você. 3,
ouça e pratique a palavra. Essa é a ideia. Então deixa eu concluir esse pensamento. Vamos fazer um fechamento? Diria para vocês com tranquilidade que um dos maiores problemas de espiritualidade que a gente tem no Brasil é algo que se chama cristianismo nominal. Pessoas que dizem assim, não, eu sou cristão, mas não são de verdade. São cristãos no nome. Isso é um grande problema que a gente tem. Sabe, pessoas que quando recebem uma visita lá do recenseador do IBGE, a religião, cristão, católico, evangélico, sei lá, mas não são de verdade. Olha só o que Jesus falou sobre cristãos nominais, pessoas que se dizem cristãos, mas na verdade não vivem esses 3 pontos que a gente comentou. Jesus disse o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz, não é aquele que diz, é aquele que vive. E aí Jesus acrescenta algo que eu considero bastante perturbador. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoas que acreditavam que estariam com Jesus por fazer, por falar, e não entenderam a graça, e não entenderam o que é viver com Jesus de verdade. E chegaram um dia, naquele dia que nós prestaremos conta para Deus, e estavam erradas. Você já imaginou, você está nessa situação, chegar diante de Deus, e Ele dizer, não te conheço, não te conheço. Que sério isso. O Tiago, ele fala uma coisa que eu acho muito importante, ele diz, não se me limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, peraí, eu só ouço a palavra, mas eu não pratico, eu vivo de uma forma nominal, eu sou um cristão nominal. Eu estou enganando a quem? A Deus? Não. Estou enganando as pessoas? As que moram com você? Não. Está enganando quem? A si mesmo. E o preço é altíssimo. Gente, eu queria que vocês entendessem uma coisa nessa noite. Ser cristão nominal é pior do que nada para Deus. É pior do que nada. E o grande problema é que a gente pensa que a gente está bem, mas não está. Tiago fala, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, viverem com Deus, perseverarem nela, não abandonar o caminho pela metade, puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. A gente pensa que a gente vai ser feliz nos nossos próprios caminhos. E às vezes a gente até encontra uma felicidade, mas ela é bem curta e vazia. Ela termina no outro dia. E o que o Tiago fala, e é verdade, eu experimento. Se a gente aprende a viver com Deus, a gente encontra uma felicidade que não passa amanhã. Não passa semana que vem. Não passa mesmo quando a gente passa por problemas. A questão é, quero viver com Deus? Eu queria que você avaliasse a sua vida. Você entendeu que a vida com Deus é um presente? Você já recebeu esse presente? A gente normalmente faz em forma de oração. E depois a gente vai fazer uma oração que, se você quiser, você pode fazer ela junto com a gente. 2. Você tem realmente lutado contra o mal que existe dentro de você? Você tem lutado para fazer a vontade do Deus que te ama e que te criou? Muitos cristãos, muitas vezes começam uma caminhada, mas acabam tolerando algumas áreas da sua vida, assim, não, eu já estou fazendo tanta coisa certa, é só isso aqui que está errado. Eu estou tirando nota 9 de 10. Não, Deus quer que a gente tente, busque fazer a sua vontade em todas as áreas. Você tem sido realmente um ouvinte e praticante da palavra? Que passo você pode dar? De repente frequentar uma igreja se não faz? Já frequentar uma igreja, mas de repente trazer a Bíblia na sua casa, ler lá diariamente, participar de um grupo de estudo, sei.
Você tem colocado isso em prática, vivido isso realmente na sua vida? Aquilo que você aprende, você tem lutado para colocar em prática, e quando você erra, você tem pedido perdão e recomeçado? Avalia. Que decisões você pode tomar hoje? Pessoal, vida com Deus não se constrói só ouvindo, se constrói decidindo. Que decisões você pode tomar hoje?